não vou conseguir falar de todos, tá com um vaso, que já é um arranjo. Então, mas só um exemplo pra gente. Pra mim não dá certo. Se você é daqueles que associa Netuno diretamente à espiritualidade, eu vou te dizer que o nome disso é misticismo. Isso não é legal, não. Vamos bater um papo sobre isso. Eu quero hoje te falar sobre o que o Netuno não é, o que ele realmente representa na sua vida, como olhar isso dentro do seu mapa astral, essa história, né, de como saber se o Netuno é forte no seu mapa, entre outras questões, né, como lidar, o que fazer com isso, como aproveitar. Então vamos bater um papo e, consequentemente, você vai precisar trocar, falar sobre o que é espiritualidade. Então fica comigo aí, hoje o papo surpreendente. Vamos bater esse papo aí. Primeiro que eu vou acabar sendo repetitivo, mas eu aprendo muito atendendo. Então tem um trabalho que eu faço, que eu chamo de trilha astrológica, que é um acompanhamento junto com o mapa astral, e tem uma moça que eu acompanho ela, e ela tem Netuno na casa 10, ali bem na cúspide. A gente vai falar sobre isso, né, o que representa essa posição, mas fica muito evidente, assim, dentro desse acompanhamento, como ela tem essa tendência de iniciar muitos projetos, e o legal é que, assim, sempre quando ela inicia, é com muito entusiasmo, é como se aquilo já tivesse sido consolidado, como se já fosse um sucesso, assim, é realmente de verdade, assim, né, pelo entusiasmo dela. E ela faz isso sempre, e se a gente olhar a longo prazo, no final, não é isso. Então vamos entender como é que isso aconteceu. Essa história era interessantíssima, vou bater um papo sobre isso também. Para quem está chegando por aqui e não me conhece, sou Rodrigo Guedes, eu sou astrólogo, eu também sou psicanalista, tenho esse trabalho com astrologia, e por aqui, esse deslumbre, né, já pensando em Netuno, esse deslumbre de trazer a astrologia de uma forma simples, coisa que não é fácil, né, mas de uma forma simples, e essa linguagem poderosa que é. E dentro desse contexto, até pegando o gancho, né, para falar de Netuno, quando a gente isola os conhecimentos, os arquétipos e tal, dentro desse contexto da astrologia, a gente acaba perdendo o parâmetro. E aí, quando a gente perde o parâmetro, fica difícil entender, porque abre muito leque e mistura com outras questões, né? Então, tô falando disso porque eu fiz uma série, eu falei de vários planetas, né? Falei dos planetas pessoais, também falei dos planetas sociais, falei de Urano, comecei esse ciclo dos geracionais, e agora, né, essa abertura para falar sobre Netuno. Mas o ponto é a chave, o fiel da balança, o Saturno, que na prática tem a ver com a nossa experiência, essa percepção, essa realidade sobre quem você é, sobre as suas questões. Tanto que tem uma questão, tem o livro do Jung, que fala sobre sonhos, sobre conexões, ele contando a experiência dele, e ele cita assim, né, que ele só conseguiu voltar para si depois da abertura que ele teve, né, mística ou espiritual, porque ele tinha a referência clara sobre quem ele era. Então isso possibilitou ele conseguir voltar em si, conseguir ter os pés no chão. E isso fala sobre a nossa experiência. E o Netuno, ele vai complementar isso, né? Então, é legal a gente conseguir ter essa visão mais ampliada, para conseguir, né, ter essa abertura. Porque o que eu estou tentando dizer também é que é o seguinte, assim, o Netuno por si só, ele não é abertura, ele não é percepção, ele não é clarividência, ele não é essas coisas. Porque ele precisa de uma base, assim, inclusive conversando com um professor meu de astrologia, e ele é sarcástico, né? E ele trouxe assim, fala assim, se a gente não consegue estabelecer, entender quem a gente é, fica difícil. E tem um mestre, né, que eu tive a oportunidade de aprender, assim. Eu tenho a facilidade de ter encontrado bons mestres, assim, sabe? Isso fala também desse Netuno, né, no meu mapa. Mas ele virou para mim e falou assim, onde é que não tem o espiritual?
Entende? Porque na prática, essa nossa necessidade de colocar em caixinhas, né? Das alegorias e todas essas questões, né? Então, e aí, pra gente começar esse papo, então vou pensar primeiro nessa questão do Netuno ele ser geracional, e aí o que isso quer dizer na prática? Quer dizer que o movimento dele simboliza uma mudança de padrão de gerações. Meio óbvio, né, de novo, mas ele fica por volta de 14 anos em cada signo. Ele recentemente esteve em Peixes, agora ele ingressou em Áries, né, tem essas referências assim. Ele demora por volta de 165 anos para fazer o giro dele, e por isso mesmo a gente vai conseguir ter uma percepção melhor dentro de cada individualidade, olhando para as casas no mapa astral. É ali que a gente vai nos situar sobre a nossa experiência, sobre as nossas questões, sobre o nosso tabuleiro, sobre a nossa vida, né? Então, principalmente para Netuno, isso é importantíssimo, assim, sabe? O que o Netuno representa? Ele representa, numa casa onde ele está, ele representa uma área da vida onde a gente foge o comum, onde a gente não enxerga direito, onde a gente quebra o padrão, mas não quebra o padrão no sentido direto de quebra, assim, é meio que dissolve. A gente vai perceber depois. Tem até um lance, assim, sobre a desilusão, que a desilusão, ela é benefício de quem se ilude. E o problema, na verdade, não é nem a desilusão, é a tendência que a gente tem em se iludir de novo. Então é legal a gente pensar nisso, né? Inclusive, tem um lance assim, né? De uma moça que eu atendo, e ela tem. Eu não vou entrar no. Não vou conseguir falar de todos e tal, mas só um exemplo para a gente pensar sobre isso. Ela tem a Vênus no mapa astral dela, que representa a questão afetiva, as relações e tal, e que está em aspecto desafiador, a gente pode pensar assim, tem um aprendizado ali com Netuno. E aí eu tava tentando transmitir para ela, e aí eu falei assim, você tem aqui uma tendência em se relacionar com um vaso e ter certeza que já é um arranjo. E já imaginar ele ali, né, formoso, bonito e tal, né, mas não é ainda. E ela me olhou assim, essa coisa assim de mudar a pergunta, né? O que a gente tem que aprender com isso? Qual que é o lance, né? Porque as pessoas acabam ainda pensando em Netuno nessa coisa assim de por que comigo, né? Por que de novo, né? Porque isso também é uma questão netuniana. O vitimismo. Inclusive eu atendi uma moça hoje cedo, mas ela tinha um pessimismo enraizado assim no contexto assim de pra mim não dá certo. Pra todo mundo, mas quando é comigo, e ela meio sarcástica com ela mesma e tal, e tinha também uma questão de Netuno, né, no mapa dela. Então, o legal disso é a gente conseguir perceber em qual área da vida, em qual casa no mapa astral a gente tem Netuno. Né, esse é o principal ponto, né. Inclusive, coloca para mim nos comentários em qual casa no seu mapa astral você tem Netuno. E se ele tem aspectos relevantes com o seu mapa. Eu vou te responder, você vai entender como que é essa provocação para você, como que é essa abertura. Não deixa de colocar nos comentários, não, faço questão de responder. Uma outra coisa é que eu vou colocar na descrição desse vídeo os links do meu trabalho. Inclusive esse trabalho que eu chamo de trilha astrológica, que é esse acompanhamento que é muito legal. E uma outra coisa, eu vou colocar o link do grupo, para que você venha fazer parte do grupo. O grupo também é sensacional, o grupo do WhatsApp. É gratuito. A gente tem uma dinâmica semanal, onde a gente acaba estudando as posições do céu da semana. Essa semana agora, a gente falou sobre a Vênus em quadratura com Plutão, como que isso, né, acontece em cada mapa astral. Eu e a equipe, a gente consegue fazer isso lá, é muito legal. E também lá no grupo é um ponto de encontro para as reuniões que acontecem a cada 15 dias, né? E vai ser muito legal ter você lá, né? Gratuito, é uma oportunidade para a gente poder estar junto, para você conhecer mais o meu trabalho, né? Então, não perde essa oportunidade, não. Agora, como saber se o Netuno é forte no seu mapa, né? Tecnicamente, se ele está angular, nas casas angulares, né? Casa 1, casa 4, casa 7, casa 10, né? Está próximo ali das casas angulares.
e se ele faz aspecto com o seu mapa, no sentido dos planetas pessoais, os planetas sociais, né? Com a interferência que ele faz no seu mapa. Esse é o ponto, assim, sabe? Pensando numa questão mais profunda, que eu tive essa provocação sobre o misticismo e tal, e eu fui entender isso só depois. Eu quero te convidar agora para um papo, né, para a gente conseguir trocar. Então, na prática, a gente precisa pensar não no Netuno lá como alegoria, precisa pensar na nossa experiência humana. E dentro dessa experiência humana, é como se a gente tivesse a necessidade, a sede de uma transcendência, uma busca, né? Uns mais, outros menos, mas dentro desse contexto, né? Até a gente pode pensar nessa infantilidade, né, de desvendar, de buscar. E a falsa oferta de certeza, de Deus, isso é o misticismo. É justamente quando a gente mistura as linguagens e acaba iludindo as pessoas. E as pessoas nessa busca, nessa transferência, nessa projeção. Né? Porque na prática, todo mundo quer ser especial. Todo mundo quer ter um valor, né? E essa busca egóica, né? E que tem um termo, né? Que é o animismo, né? E, enfim, outras questões. Só que tem um lance assim, quando eu estou atendendo e eu vejo no mapa a necessidade de falar sobre isso, eu fico muito à vontade de perguntar para a pessoa assim, tá, como que é para você a busca espiritual ou religiosa, como que você compreende isso? E aí eu trago para ela dentro da perspectiva do mapa astral dela. Tento ser o mais neutro possível. E pensando nesse contexto e trazendo para o Netuno em si, muitas vezes a posição do Netuno no mapa astral é uma oportunidade para a gente conseguir perceber que não é linear, que existe um mistério, que existe uma área que a gente não percebe, que a gente se encanta, que a gente repete esse encantamento, que a gente se desilude. E é claro, né, se tem uma força maior no mapa, isso fica mais evidente. E muitas vezes também a expressão da arte, né, no contexto de o próprio cinema, a própria fotografia. Inclusive, tem uma amiga minha, que eu atendo ela, e ela tem Netuno na casa 3. E é legal a gente perceber, claro, tem um mapa astral inteiro funcionando e tal, mas ela é mestre em Libras. Claro, ela tem uma história, tem uma vivência, né? Ela é coda, né? Os pais dela são mudos, e ela é uma intérprete de sinais, né? Dessa linguagem de Libras excelentíssima. Inclusive eu estava conversando com ela, trocando, né? E trazendo esse olhar sobre o mapa astral dela, e ela conseguiu me trazer assim, assim, não é só a linguagem, a percepção da vida por conta da linguagem é diferente. Isso é uma referência de Netuno na casa 3, sabe? E aí o que eu estou tentando dizer, falando dessas questões, são os riscos que a gente corre nesse sentido do misticismo, essa falsa, né, busca, essa questão da sensação, e muitas vezes a alegoria. As alegorias. Né, porque as alegorias, elas são caminhos para que a gente consiga ajustar e perceber. É como se fosse um caminho interno que a gente tem a oportunidade de perceber dentro daquela alegoria. E dentro dessa infantilidade nossa, a gente acaba se apegando na alegoria e esquecendo que ela é só um caminho, que não está fora, está dentro, né? E até que a gente se lembre, né? E desperte de vez, né? Então, um lance importante é assim, como lidar com Netuno no mapa, para quem tem ele em grande evidência, né? Com Saturno. Então o mapa ele mostra o caminho, não o meu Saturno, não o Saturno no céu, não essa alegoria. O estudo e a percepção do Saturno no seu mapa, a apropriação da realidade no seu mapa, é o que vai te sustentar para que você consiga alcançar voos maiores. Porque se você não tem esse chão firme, se você não tem essa referência sobre os portões de Saturno,
sobre quem você o Netuno, ele vai te desiludir. Ele vai te fazer buscar essa realidade em algum momento. Né? Claro, a área da vida, qual a posição que ele tem ali no mapa astral, né? Então, essa coisa de observar, de perceber o tempo, de ter uma estrutura, enfim, então a chave, né, é o próprio Saturno, né, sobre Netuno. Enfim, tem essas coisas, né? E aí, uma outra coisa também importante, essa questão do grafismo, né, que eu sempre trago. Então, o símbolo de Netuno, a cruz embaixo, né, e a lua, né, a meia lua em cima, o tridente que se forma, então várias percepções, né, várias aberturas, né, várias conexões, né, e na verdade essa nossa necessidade, né, de conseguir perceber, né, primeiro a gente, para que a gente consiga perceber o todo, né, a qual a gente faz parte, e inclusive para que a gente consiga ter um limite, o nosso limite, né, e não ser levado, né. Então o Netuno, ele representa essa abertura, inclusive, né. Pensando nesse contexto que eu trouxe a história da menina, né, que tem Netuno na casa 10, e aí ela muito entusiasmada, como eu já disse, né, começa várias coisas e vários projetos, e essa idealização, essa questão da intuição, né. Uma coisa também muito legal para Netuno é a gente poder ter amigo, perguntar, né, fazer assim, você tá vendo o que eu tô vendo? O que você acha, né, ter alguém que consiga, né, enfim. E aí é legal que eu pude trazer para ela, assim, né, porque mais do que interpretar o mapa é conseguir traduzir para a pessoa, né, conseguir. E aí, em determinado momento da leitura, eu consegui trazer o quanto ela é entusiasmada e que muitas vezes, para que algo se consolide, é o tempo, é a construção. As coisas não acontecem assim tão. E aí, de novo, a questão do Saturno, né? Entende? E ela não tinha percebido. E aí a gente conversou sobre isso, aprofundou a questão do mapa, e enfim, foi um trabalho assim, muito bonito, né? E ela conseguiu se apropriar da arte dela, né? Uma artista excelentíssima. E até hoje ela fala assim, nossa, se não fosse o Saturno, né? A gente brinca assim, né? Eu fiz as pazes com Saturno e ela, inclusive, adora o Saturno, né? Fala assim, nossa, o Saturno para mim, que é esse estudo, né? Dentro do mapa astral, né? Enfim, eu espero ter te alcançado nessa questão do Netuno no seu mapa astral. Eu vou deixar aqui no final os vídeos, principalmente esse de Saturno, esses vídeos dessa série. Não deixa de ver, vem comigo, né? Vem fazer parte desse novo momento. Te agradeço a oportunidade, para mim é um presente, né? Poder falar de astrologia. Não esquece de curtir, comentar, se inscreve no canal, tá? É muito legal ter você aí, e o próximo vídeo a gente vai mergulhar mais fundo, a gente vai falar de Plutão, vai ser sensacional. Vamos lá.